Attack on Titan é algo homossexual. Volta, Charlie Kirk. Tá Posso bom. falar uma coisa? Você sabe de onde surgiu o termo Red Pill? É de Matrix? Sim, você sabe quem que fez Matrix? Sim, São sei duas demais. mulheres trans, Sim, que na época não tinham, né, transicionado, não tinham descoberto ainda. Transicionado Mas tem a uns Red Pill, 12 anos. era, na época, a pílula do estrogênio. Ela era uma pílula vermelha. Ah, Um grupo, então tipo, é- é meio que isso, é uma coisa usada também, é muito sobre media literacy, né? Nessa coisa que também falam de Attack on Titan ser fascista e tal. Tipo, uma galera, um grupo totalmente oposto a essa mensagem da galera que criou a história de Matrix, se apropriou de um termo, de um filme, de mulheres Sim. trans, falando sobre, tipo, sair desse... A sensação da visão não binária, pra mim, é literalmente essa também, assim. Eu tive essa sensação de, tipo... Caramba, eu tô vivendo uma coisa que implantaram pra mim. Eu preciso olhar de fora. Caramba, gênero é um papel. Cara, mas uma coisa que... Isso é uma narrativa que o pessoal vê bastante, né? Principalmente depois que as diretoras se transicionaram, né? Com mulheres trans. Se assumiram como mulheres trans. Que Matrix é uma narrativa sobre transexualidade, né? Tipo, de você sair da Matrix, né? De você escapar do que você foi colocado. Então, sei lá, o Neo, né? Ter outro nome, né? Da Matrix você tem um nome e fora da Matrix você tem outro nome, né? Então, é como se ele tivesse mudado o nome que ele nasceu, né? A ideia de dead name, né? De você matar o seu nome antigo. Assim, eu não acho que é um argumento que passa muito, assim, pelo escrutínio de uma análise mais profunda. Eu acho que são elementos meio global, sabe? Assim, de, nossa... Porque literalmente é você escapar de uma realidade que você tá imposto. Mas você pode ser, tipo assim, um cara que é oprimido pelo sistema. É uma condição meio que universal, assim. Não necessariamente eu acho que tá se comunicando com a transexualidade. Eu acho muito difícil encaixar nesse argumento. que eu lembrei agora é que existe um casal oficial antes do final de Eren Mikasa. Esse é casal, e esse é claramente um casal do Vale, que é... Ymir e história. Exato. E é explícito. Explícito. Então... Esse foi um romance... A Falky? Ymir e história. Exato. E é explícito. E esse é claramente um casal do Vale, que é... Ymir e história. Exato. E é Ymir? explícito. Explícito. Esse é um casal de fato. Esse foi um romance, E o um Mihisa. amor, e claramente, assim, que não tem como dizer Não que tem como dizer que não Esse aconteceu. É canônico. Exato. Não tem E como. outra, tipo, isso só comprova pra mim essas tendências homossexuais do Isayama. Porque não só isso, tipo assim, Hanji é um personagem não binário também. É um personagem que não Sim. tem gênero confirmado. Caramba, tipo assim, todo mundo, velho. é um Mas assunto... no Japão, de fato, Mas pior De que fato, não tem gênero. Não tem gênero, não tem definição. Ele Fica... usa o Não falando nada, né, com nada. pronome, digamos assim, todas as pessoas no Japão que não são direcionadas nem pra mulher, nem pra homem. Então, nunca... É o eludelo japonês. É que ele já tem, de fato, sim, sabe? Então, não dá... Na tradução, na dublagem, acabou ficando como personagem Até na feminino. animação do anime, o né? A estúdio figura deixou ficou ela mais muito feminina. Mas era pra ser uma figura... No mangá tem até... Não binária. Não tem tanto seio como ela tem, Sim. sabe? É. Tem definição. Kurapika. No guia, Orochimaru. Kurapika. no guia de Kurapika, personagem. Orochimaru. Ele é oficial, não é assim, a gente tá especulando, não. É guia oficial. Kurapika. Pô, tu tem exemplos de Hunter x Hunter além do Kurapika, né, mano? O próprio Kaluto, talvez, a Luca também. É porque o Kurapika... Tem gente que especula que o Kurapika é mulher, inclusive, assim, mas... Eu acho que o Togashi nunca flertou muito com essa ideia, não. personagens falam Exato. que exatamente Então, ele- e esse tipo de Sinistro. coisinha, tipo assim, não é simplesmente que ele tá colocando um casal de duas mulheres, porque às vezes tem muito isso, né? De colocar duas mulheres, é o máximo de vale que eu vou fazer, porque também é fetichizado. Não, ele tem personagens. Não sei fetichizado. Mas não é o caso. O Mas, que é esse termo de vale? Eu não entendi. O vale? É tipo, validar algo, tipo assim... Fazer o pedágio, né? Não sei. O que é esse vale? pra mim, só comprova que ele realmente, de fato, pensa na comunidade quando ele põe personagem não binário. Pra mim, já é um discurso, tipo assim, é de alguém que realmente, tipo... Ele fez canonicamente. De alguém que realmente pensa Isso é nisso, curioso, sabe? porque apesar do Japão ser uma sociedade muito machista ainda, muito fechada, muito rigorosa, muito cheia de padrões que até às vezes deixam eles muito... Uhum. Né, Mas por que vale totalmente homossexual? selados em si mesmos, anime
é uma mídia que sempre teve muita inclusão naturalmente. Sim, Muito. Hunter x Hunter tem o mesmo tipo de coisa. muito. Sabe? Personagem que também é não binário, personagem que também não é Os definido. os personagens até masculinos de maneira feminina, É. com vozes agudas e Só corpos, que tipo... sempre foi Sim. muito assim, sempre existiu. Eu acho Aham. até engraçado quando o público que gosta de anime também estranha isso em obras mais ocidentais, porque anime faz isso. há Muito! séculos, e a Os gente caras tem musculosos cultura usando com isso. canguinha, assim, as sunguinhas apertadas, sabe? Tipo assim, isso é totalmente os gays de academia aqui no Brasil. Porque a arte cênica do Japão tinha muito, né, assim, desse flash com androginia, né? Você tem o Terazuka, né, que é aquela... Tipo a Broadway do Japão, só que é só a mulher que faz, basicamente, né? Então a mulher ela faz o papel de homem e mulher. Que é uma coisa que, sabe, o Tezuka se baseou bastante, né, quando fez a Princesa Cavaleiro, né? Tinha muita coisa, assim, narrativa que pegou bastante de Terazuka. E... muita coisa de mangá e anime se baseou, né, na androginia. Ah, o homem mais bonito do mundo, né? Bjork Answer, sabe? Aí, tipo, Rosa de Versalhes, sabe? Sempre teve a ideia de colocar a androginia como uma forma de criar um mundo em que... Porque, por exemplo, o Shounen Ai, né? Que é a ideia de garotos bonitos, andrógenos, que tinham uma relação meio homoafetiva, mas não era tão, assim... Era mais subtexto, né? Era mais, tipo assim, mulheres brincando com a ideia de, tipo assim, casais masculinos. E isso foi se permeando na obra, né? Tipo, muito autor. Autogashi se baseia bastante em coisas antigas, né? Rosa de Versalhes, Anissa Mae. Então, eu acho que a ideia de colocar personagens que não têm um sexo definido, né? São não binários, que tem inclusive em Rock Show também. Eu acho que é um flash que eles fazem, assim. Não é uma coisa tão consciente, assim, de, nossa, a gente tá falando de uma causa política. Eu acho que, tipo assim, não, isso aqui é interessante como narrativa. Isso aqui torna o personagem mais interessante. Torna mais, tem um apelo mais forte, né? Até mercadologicamente falando. Então, assim, eu acho que o Japão, assim, sempre foi muito confortável em colocar homossexualidade, androginia em narrativas, porque é algo que vende, assim, é algo que tem um apelo. Não vende literalmente como uma coisa que vai bombar, né? Mas, tipo assim, tem um apelo ao público. Então, não necessariamente isso reflete a forma como o japonês enxerga a homossexualidade, mas a forma como ele enxerga narrativas. Eu gosto de Gran Blue. Amanhã, nossa, Gran Blue é muito mais. Só homem Já pelado. assistiu, né? Nossa, é maravilhoso. Eles têm uma bebida que é 99,99% álcool. É isso a bebida do Gran Blue. Era Eles teu bebem e sonho fica tomar pelado. isso? E fica pelado. Ah, eu já tomei. Acorda na escola. É absinto, né? Que é nessa daquele vibe, naipe. assim. Mas, apesar disso, ainda falam que a obra é pró-fascismo, o que eu acho uma loucura, mas tudo bem. Tem Mas assim, ela pode ser pró-fascismo e ser pró-LGBT, né, mano? Eu acho que tem muitas coisas que apontam pro Isayama ser um fascistinha, né, mano? Assim, eu acho que você pode fazer uma análise mais profunda e ver, assim, que não é tão evidente isso, né? Que você consegue meio que montar um argumento pró e contra. E talvez o contra seja até mais forte que o pró. Eu realmente não tenho esse take, assim, tão aprofundado. Mas o pessoal que aponta, assim, tem coisas válidas, assim. O próprio Isayama tem comentários, assim, bizarros. Tu tem personagens que são baseados em militar da Segunda Guerra Mundial, né? O Pixies. Mikasa é o nome de navio de guerra da Segunda Guerra Mundial, se não me engano. Então, assim, tem coisas muito evidentes ali que você pode claramente apontar que o Isayama tá passando uma mensagem nacionalista, sabe? Não necessariamente fascista, assim, mas meio que flertando com isso. E mesmo que a obra, assim, eu já comentei isso, assim, o Isayama pode ter uma mensagem, pode ter uma visão fascista, mas a forma como a obra se articula no final é anti-guerra, né? Assim, você tem um personagens que, tipo assim, estão tentando se colocar, né? Como exemplo, né? Nossa, a gente tem que se unir e acabar com as guerras, né? Tipo, no final das contas tem essa mensagem. Sempre teve essa mensagem contra a obra. Então, mesmo que o Isayama em si seja fascista, que eu acho provável de ser, não processa, por favor. Eu acho que a obra tem mais fatores antifascistas do que fascistas, mas tem um flash, assim. Tem uma. Eu vou pegar o que eu. E se for fascismo mesmo, porque seria ruim, seria bom. For fazer porque. Que isso? Peraí. Mano? Ainda mais que aqui no Brasil. Peraí. Tava. O negócio da política no Brasil na época tava calorado pra Foi a caralho. mesma época que cresceu. Isayama muito quer que o isso. Brasil se foda. Não só aqui, né? Aqui, Estados Unidos, que Isayama. mais ou menos a mesma Sim. onda de lá. E a galera tava
com muito fervor em cima disso, e a pessoa analisa desde muito cedo, sabe? Uma coisa que eu fui vendo é que eles falaram, não, quando não tinha nada além da muralha. Eles falavam que os militares, a tropa de exploração, essa figura muito idealizada da galera militar dentro das muralhas, era porque ele era muito pró-imperialismo, pró-nacionalismo. Aí você avança um pouquinho a história, tipo, respira, espera, avança e vê ele justamente... Que é um golpe de Estado. Criticando os militares. Exato, a polícia militar é a PM do Rio, gente. Aí É a mesma coisa, assim. Justifica de novo que não, mas é um golpe militar que na verdade, não mudou a estrutura. E justamente isso depois é criticado Ele fica lá na indo pra frente. um lado e voltando pro outro. Ele vai e volta, né? Rand volta e fala, nossa, eu me tornei exatamente aquilo que eu estava tentando derrubar. E aí eles falam que realmente existiu algumas inspirações estéticas, naturalmente. Por exemplo, que os indianos... Os eudianos usam a usam bandagem, uma né? coisa igualzinho da galera dos Nada. judeus. Campo de Os indianos, é os gianos, né? Judeus de concentração, campo de tem concentração, isso. porque é um gueto que espelha um campo de É concentração. uma referência. Aí um eles pouco. falam, nossa, a galera ali tem nome de alemão, fica numa cidade que é Um dos inspirada- argumentos Ah, engraçado que na época a Aniplex, eu acho, quem que tem os direitos de Shingeki mesmo? Eu não lembro se é a Aniplex, acho que não. Eles tentaram comercializar esse... Como é que chama? Warband, como é em português mesmo? Porque no caso, assim, é uma óbvia referência aos campos de concentração, né? Tipo, que os judeus usavam como forma de identificação. E isso é usado da mesma forma em Shingeki, né? Tipo, os eudianos... Não é o brasão, é um warband, pô, que você coloca no braço. Que é uma forma de identificação que você não faz parte do grupo dominante, digamos assim, né? Então, os judeus usavam como forma de identificação que eram judeus. Os Eldians usavam como forma de identificação que eles eram Eldians na sociedade mariana. E tentaram comercializar isso numa época, tá? Até que, tipo assim, nossa, mas é um pouco sensível, né? Tu tentar vender uma coisa que claramente tem uma mensagem política muito forte. Algo que tem relação com a realidade, né? Essa obra é maligna, os personagens têm que ser malignos também? Não sei. Porque seria ruim de mostrar. Fullmetal é fascista? É que assim, qualquer obra que você coloca militares numa posição de protagonismo, você cai um pouco nisso, né? Assim, é totalmente coding, não é nem coding, né? Bem direto o que é. Porque um argumento também que você tem contra Shingeki é que, assim, os judeus, eles tinham uma fama, né, totalmente, assim, feita com base no ódio e na ideia de tentar acabar com a etnia, né, digamos, judaica, que eles eram monstros, né, que, tipo assim, na verdade o judeu é só um monstro disfarçado de humano, né. O que são os Eldians? Os Eldians são humanos que viram titãs, que são monstros, né. E os Eldians em Shingeki, os Eldianos, eles realmente, assim, cometeram massacres étnicos por mais de 2 milênios. Então você quer associar judeus que tinham essa fama de fato, né? Que tinham essa... Era a justificativa que se usava pra matar judeus. E colocar num mangá que claramente os personagens são assim, sabe? Tipo assim, claramente a ideia do preconceito contra os Eldians é porque eles realmente conseguem virar titãs e matarem pessoas facilmente. É um ponto válido, assim. que as pessoas usaram é que os Shaika. personagens têm narizes grandes. Tipo assim, quão Ih, tem um que tem, de fato. absurdo você tem que. Tipo, E aí eles falam que os judeus, É muito então... absurdo. sabe? Tipo assim, você tá falando, é uma representação dos judeus porque a Anne tem nariz grande. Não, mas não é só Pelo isso, amor de por Deus. exemplo, aí os judeus são Mas os deve ter vilões. referência Mas não são muito os Mas não vilões. são os vilões. Porque se, de novo, respira, espera, e o autor te mostra com a história que eles também não são os vilões, que eles também são Existem vítimas. os dois lados da Então, história. assim, e tal. gente, com certeza tem referência estética. Eu não vou sentar aqui e dizer que o Sayama é ou não é isso, politicamente ou não. Eu não vou colocar minha mão no fogo por ninguém, sabe? Não, tweet lá, a gente não sabe se era dele, mas eu acho que, vamos analisando a obra em si, não tem qualquer indício disso, gente. Tem é dele inspirações sim, hein? X. Não, e mesmo assim, é igual o exemplo da Matrix que eu dei. Tipo assim, a gente não tá livre, né, de pegar dessas pessoas com esse discurso, com esse pensamento, pegarem e tomarem qualquer coisa pra si. Como, né? Exato, A galera esse da é um dos Matrix tá se argumentos também. apropriando desse negócio. Virou. O Red Pill vem de uma obra de mulheres trans. Tipo assim, com certeza não é a mesma galera, sabe? Então é isso. Ele pensando nisso ou não, eu não acho que acontece. O
que o Isayama foi pros dois lados e deixou o debate rolar mesmo. E de propósito. Uma Eu coisa acho também que eu real, acho que é um pouco egoísta da nossa parte, assim, ocidental, falar sobre fascismo, né? Tudo bem que tem muitas figuras que remetem ao nazismo, né? Alemão, né? Os colegas da Europa, É um bom os corte pra pegar italianos e assistir. tudo mais, esses outros regimes. Mas a gente tá falando de uma obra japonesa, de um cara japonês. Cara, então, eu já dei meus 20 centavos aqui, né? Meus 2 cents. Eu acho que o Isayama é um autor que tem comentários fascistas reais, assim, que ele fez. Anti-Coreia também, anti-coreano, no caso. Tem referências realmente reais, assim, a relação da Alemanha com os judeus. Ele usa de uma estética europeia germânica, né? Os nomes são germânicos. Alguns traços de personagem, de feições, né? Traços fenótipos, né? O nariz da... Cara, com certeza o nariz da Anne é um nariz que remete a esse fenótipo. E daí você usa uma ideia que é bem análoga, assim, à relação dos judeus com a Alemanha e com o resto do mundo, né? E você coloca eles como personagens que são vilanescos. No sentido que, tipo assim, não é um grupo de personagens que é vilanesco. Assim. A ideia do que eles fizeram durante 2 milênios é vilanesco, não tem como negar isso. Então, assim, é complicado, tá ligado? Eu sou mais a favor de falar que não é fascista, por mais que o autor seja, né? Normal isso acontecer. Tem obras que, assim, o autor ele tem opiniões meio que opostas ao que ele está escrevendo. Isso é tão raro, né, de acontecer. Um autor, às vezes, ele tá querendo, assim, comunicar algo que não necessariamente ele acredita. Assim como o oposto também pode acontecer, né? Então, sei lá, tipo, o Neil Gaiman coloca coisas em Sandman, por exemplo, que não representa quem ele é, né, de fato. Do que a gente sabe, no caso, né? Então, assim, é meio comum que esse expurgo que o autor faz com a narrativa seja num caminho oposto do que ele acredita. Ou às vezes, assim, é um expurgo que, tipo assim... O Neil Gaiman, assim, por exemplo, o Neil Gaiman era um cara, assim, pró-feminismo, né, blá, blá, blá. E ele coloca narrativas, né, que tem a ver com isso. E, pessoalmente, ele é um cara abusivo, né, um cara que, tipo, tem várias condenações do que ele fez com várias mulheres. Então, o que ele conta na narrativa dele não é uma coisa que tem a ver com quem ele é de fato, sabe? É só uma abstração narrativa, né, uma ideia que ele tá querendo contar. E eu acho que a gente, como autor, escritor, que seja, desenhista, não necessariamente a gente quer expor o que a gente é de fato, né? Às vezes a gente busca um caminho que é o oposto, é um caminho que é mais poético, né? Que tenta aliviar o que a gente passou, o que a gente fez, né? Que a gente sente, o que a gente quer opinar, sabe? Normal isso, não é algo absurdo, não. Assim, e eu só vejo essa discussão sobre o fascismo acontecer aqui, assim, também. Coreia, Tem na uma... verdade, em relação a nacionalismo e tal, a Coreia... Ah, cara, mas tu tem acesso ao Japão, assim, porque essa discussão eu lembro que começou no Japão, assim, que as pessoas viram o blog antigo do Isayama, sabe? Obviamente isso pegou do Japão, não tem como não ser do Japão, sabe? Porque eram coisas que estavam em japonês pra começar, sabe? Como é que você saberia que o Isayama comenta essas coisas? Então, assim, esse argumento... Você pode falar que esse argumento é mais forte no Ocidente, mas que não existe essa discussão no Japão, é mentira, com certeza. do Sul fez uma Fala força bem bastante, grande fala pra falar mal bastante. dele por causa do começo. Tipo, se casos como, sei lá, do Horikoshi, que ele colocou um personagem chamado Maru, que era um cientista que fazia experimentos, e Maru era o nome que os japoneses davam aos coreanos, que eram prisioneiros de guerra, que passavam por experimentos. Isso causou uma puta polêmica na Coreia, porque, porra, parece muito proposital que ele fez isso, mas não foi, não. Eu acho que não foi. Mas foi uma coisa, assim, que claramente mexeu muito com eles, com a Coreia. Você teve o caso de Kimetsu no Yaiba, né, Demon Slayer, que o Tanjiro tem aquele brinco que remete, né, o símbolo remete ao Japão imperialista, né, o sol nascente. Teve uma polêmica e teve que mudar, né, o símbolo. Pô, coisas mínimas, assim, afetam, tá, da relação com a Ásia. Imagina o que o Isayama fez ali, com várias referências à Segunda Guerra Mundial. Esse tweet, Uhum. porque aí tem referência também que o Pixies, ele tem a estética que é inspirada num general. Akiyama também Shifuru, foi aham.
regime imperialista Mas japonês. sempre vai que ter veio- referência. Mas é velho. assim, ó. Não, mas é uma coisa que eu também puxei na entrevista. Gente, tudo bem. Eu acho legal a gente apontar, usar isso, de repente, para os coreanos mostrarem o que foi feito com o país deles em relação ao Japão. Sim, não Discussões tem que apagar esse saudáveis, elas assunto. têm que ser faladas mesmo. Só que é diferente você afirmar que o autor colocou aquilo porque ele pensava, quando você ignora que o sistema de ensino do Japão é extremamente deficiente em relação a justamente esse revisionismo histórico. Uhum. Eu puxei matéria sobre isso, que analisava o material deles de estudo. Puxei galera sendo entrevistada e é um limite deles não saberem, por exemplo, o que é uma suástica. Uhum. Deles, às vezes, não saberem quem é Hitler. Então coisa que eu continuo Deles não usando. sabem. Um apagamento, não, sim. Porque lá existe budismo o mandi e tal, é outra coisa, mas assim, eles invertiam Cara, não sei, tá ligado? Assim, de fato, o Japão alivia bastante a barra, né, da Segunda Guerra Mundial. Porque eles se colocam como vítimas. Isso é verdade, de fato. Não sei se é um argumento válido, porque daí se o autor... se o autor é anti-coreano, por exemplo, ou defende o Japão pelo que ele fez, né, em Nanquim, ou o que seja, né? Não, na verdade, Nanquim não existiu. Não teve as mulheres de conforto, né, que o Japão usava as coreanas como escravas sexuais, né, os soldados. Isso não existiu. Beleza, né? Tipo assim, é uma coisa que vai negar, porque talvez o sistema de ensino realmente não estimule você a pesquisar essas coisas, né? De ver o Japão só como vítima e o resto abafa. Mas daí tu quer falar que o autor não assumir essa culpa, mesmo que ele consiga pesquisar depois disso e ter uma autonomia como adulto. Como algo. Cara, que é o sistema que falhou com ele, sabe? Pô, pelo amor de Deus, né? Tem muita coisa que o sistema de educação é falho. Pô, muita gente acha até hoje que sabe, Dom Pedro declarou independência, né? Tipo, um ato heróico. Pô, que Pedro Álvares descobriu o Brasil. Pô, obviamente são coisas que você consegue pensar com o tempo e entender que foi uma coisa que não aconteceu, tá ligado? É só uma narrativa. Aí tu vai falar que, pá, cara, tipo, tu quer isentar o Israel de Cuba porque o sistema nacional, o sistema de educação do Japão é uma merda. travam a suástica, eu não acho nenhum problema eles lá usarem para templo, é outra questão. Mas eles não saberem o que foi, sabe? Eles muitas vezes não saberem exatamente o que foram os massacres, o massacre de Nanquim, essas coisas, eles não estudam, porque o Japão, ele fez a meia-culpa da guerra, ele abraçou Sim, o tô vendo. discurso pró-paz, mas ele não fica martelando para não deixar a moral baixa da galera do país, o que eles fizeram de errado, que é comparável com o campo de concentração, etc. Então, pode ser que o Isayama tenha colocado porque ele realmente apoia aquilo. De novo, nunca vou dizer que não posso afirmar. Mas pode ser muito bem porque, para ele, aquela pessoa era uma figura heróica, porque ele aprendeu assim. Certo. Mas daí, digamos assim, sei lá. Eu vou colocar um cara que foi um general, né, de, sei lá. Por exemplo, é muito comum que tenha um revisionismo de alguns generais, comandantes da Guerra Civil Americana, né? Que daí depois foram ver que o cara é, tipo, escravagista, né? Que o cara, tipo, não era nada demais, assim, tipo... Ele só ganhou fama porque sim, sabe? Não tinha nada que indicasse que ele fez alguma coisa importante. E daí você vai falar, nossa, mas eu li tem até um estátua dele, né? Tipo assim, eu li no livro de história, e é um cara muito foda. E daí você não faz uma pesquisa pra gente, tipo, realmente ver se é verdade, sabe? Mas tem um editor que fala, não, mas eu acho que, pô, do que eu pesquisei aqui, esse cara não é uma boa não, tá ligado? Eu até acho interessante a discussão de falar que o Japão é falho nesse sentido de educação sobre o que o Japão fez, né? Mas eu acho que quando você se propõe a fazer uma história, uma narrativa. Ah, ele não sabe o que é a suástica, né? Pô, vai tomar no... Tipo assim, se ele sabe o que é, o que foi o campo de concentração do Holocausto, né? Ele sabe o que foi a suástica, ele sabe o que foi, tipo, a relação do Japão com o resto do mundo. Tá falando do Igor? Do Igor. Ele tem noção, assim, ele fez uma pesquisa, mano. O cara não é um idiota. Se ele faz uma história que é baseada em vários conceitos da humanidade aí, que permeiam a guerra, que permeiam a relação de mundo como um todo, ele vai saber, tá ligado? Essas coisas. Se ele colocou isso, é um ato consciente. Volta, Charlie Cook. Por que eu ri de novo esse comentário, né?
Segurança com a Gabi. Que isso, mano? É quem falou mais foi a Gabi, porra. O que você tá falando, maluco? Tu quer o grosso. Locação do começo ao fim. Entendi nada, mané. Bem-vindo ao quadro Curiosidades totalmente inúteis de anime que não acrescenta nada pra história. O papo do Kato é muito bom, mano. Gostei bastante. No começo tava falando de medo e do nada mudou. É, cara, esse argumento de que é a maior passagem de pano possível. Cara, e assim, são cortes que tem muito conteúdo, inclusive. Eu sei, obviamente eu discordo da Gabi Xavier. Eu não acho que você tentar ver dessa forma a relação do Isayama com o aspecto militar da obra é interessante. É. Mas são cortes bons, assim, de discussão, pelo menos. Mas o público do cartão, infelizmente, não captou a ideia, né? Invadiu o manicômio. Esse, esse corte pega muito, mano. O autor de Shingeki no Kyojin quase foi pra cadeia por isso. Chegou o público do Giovanni. Pô, é bom que essa imagem aqui claramente é de IA, né? Damn. 99%. É que é muito fácil, né, identificar IA, assim, então... Acho que esse fogo, assim, dá... As cores também que usa, né, meio chapado, assim, dá pra perceber que é IA. É, mano.